Com forte calor de verão, né? Os cuidados na conservação e armazenamento dos alimentos têm que redobrar. Não tem jeito. Saber como guardar as frutas, os laticínios que azedam rapidamente, as carnes, ajuda demais a prevenir doenças e intoxicações alimentares. Se você tem dúvidas sobre como fazer isso de maneira correta, presta atenção, reportagem da Tata From Homes. Armazenar os alimentos corretamente é essencial, principalmente agora com as altas temperaturas. Mantê-los livres das bactérias evita doenças e os mantém adequados para o consumo por muito mais tempo. Quer economizar dinheiro e ainda manter a saúde nos dias quentes? Então aí vão as dicas de conservação de alguns alimentos bastante consumidos nesta época do ano. As frutas devem ser guardadas na geladeira para evitar a proliferação dos micro-organismos. E se não forem consumidas de uma única vez, podem ser armazenadas em potes de vidro com tampa ou embaladas em papel filme. O tempo ideal para o consumo é de 24 horas. E atenção ao reaproveitamento de frutas e legumes que apresentam fungos. Esse alimento com fungos, o que acontece? As pessoas têm muita mania de acabar cortando e, na verdade, não é o correto. Porque, embora você corte a parte que você está visualizando, né, ainda mantém ali as raízes do fungo, né, que é o que você acaba consumindo porque você não enxerga. Embora você não tenha um efeito imediato, né, não tenha nenhum desconforto abdominal, ele a longo prazo ele está associado à ocorrência de doenças crônicas e até mesmo câncer. Se você tem uma fruta que está nessa situação aqui, por menor que seja, você tem que descartar. Então, você tem que congelar antes que estrague. Já as verduras têm uma durabilidade maior se guardadas higienizadas com uma solução feita com água potável e uma colher de água sanitária por 15 minutos. Você seca bem essa folha, pode até secar com papel toalha, coloca ali no depósito e você vai consumir em 72 horas, no máximo em 3 dias. Não consumiu e as folhas ainda estão em perfeito estado, você higieniza novamente para consumo. Por isso que não adianta você colocar o papel toalha, né? Porque vai durar vários dias. Justamente porque cresce micro-organismo novamente. E muita gente acaba levando para casa, né, com esse plástico ou na sacola do supermercado e do mesmo jeito que chegou em casa, guarda na geladeira. Tem algum problema? Na sacola plástica do supermercado não pode, a gente sempre tem que descartar porque essa sacola ela está cheia de bactérias. O ideal é você tirar das embalagens e ter o seu próprio saquinho plástico em casa. Um dos produtos que merecem maior atenção na hora do armazenamento são as carnes. Isso porque os micro-organismos têm maior afinidade com as proteínas. O ideal, então, é que ela seja comprada porcionada e da maneira mais fresca possível, como nos açougues. Agora, o cuidado maior é na hora do descongelamento. Se ele não for feito da maneira correta, é bem provável que você tenha que jogar todo o produto na lata do lixo. Ao descongelar, o que acontece? Muita gente coloca essa carne na bacia com água em cima da pia. Isso não pode, gente, principalmente agora no calor, né? A carne ela tem muitas bactérias que podem proliferar nesse processo de você deixar ali em cima da bancada. E tenha muita atenção a uma prática comum no que se refere ao cozimento das carnes descongeladas. Alguns micro-organismos presentes nessa carne produzem toxinas. Essas toxinas elas não morrem com o cozimento. Então você cozinha a carne, morre a bactéria, mas as toxinas ficam presentes nessa carne mesmo depois de cozida. Então por isso que é importante você sempre descongelar 24 horas antes dentro da geladeira. Eu vou comer essa carne aqui amanhã. Vou tirar da parte congelada e vou pôr na parte resfriada da minha geladeira, na última prateleira, numa vasilha com tampa. E aí, no outro dia, eu vou consumir essa carne. Esqueci de tirar da geladeira. O que eu vou fazer? Vou colocar no micro-ondas. Os queijos podem ser congelados, desde que se preste atenção à data de validade. Após aberto, deve ser consumido entre 5 e 7 dias. Em caso de descongelamento, o ideal é que ele seja feito dentro da geladeira. Quem gosta de montar a mesa do café e deixar expostos queijos e presuntos, atenção ao perigo. O ideal é você montar a mesa com os secos, os biscoitos, né, os pães e deixar a parte refrigerada sempre na geladeira, principalmente por causa do verão. Então, quem for comer, né, vai lá e pega na geladeira e devolve para a geladeira, justamente porque passou de 30 minutos, já tem proliferação bacteriana e aí no outro dia você vai abrir o pote, tem aquele cheiro, né, estranho, infelizmente já cresceu bactérias e aí você vai ter que descartar o produto.
Quem cozinha em grande quantidade deve evitar guardar a comida diretamente na panela dentro da geladeira. Terminou do preparo, você vai lá e faz o porcionamento. Você tem 2 horas depois do preparo para fazer todo esse resfriamento, porcionamento e congelar ou resfriar, né? Não pode ultrapassar 2 horas em temperatura ambiente. E o armazenamento dos alimentos deve ser feito preferencialmente em potes de vidro ou embalagens plásticas específicas para este uso. Caso se utilizem potes plásticos, é preciso estar atento na hora da compra, priorizando produtos livres de BPA. Quando você coloca a comida quente num plástico comum, ele solta esse bisfenol que é super tóxico para o nosso organismo. Está associado a doenças alérgicas, né, processos inflamatórios, porque a obesidade hoje em dia ela está associada a processos inflamatórios. Então, quanto mais coisas você ingere que causem inflamação no teu organismo, que seja tóxico para o seu organismo, mais vai se desenvolvendo aí essa questão da doença, né? Vai se instalando outros tipos de doenças no seu organismo.